Boa tarde a todas as pessoas presentes. Essa é a live do Cintur, que busca dialogar, né, trocar e construir com vocês, para que a gente entenda mais do RSC e tire todas as nossas dúvidas de forma mais eficiente possível. Então é muito bom ter todos vocês aqui. Eu sou Gilmara, estou coordenadora geral aqui do sindicato. Nós temos aqui na sala o Victor maravilhoso e o André, lá no CNG. Vou passar para o André fazer a sua apresentação inicial e a gente passar para a nossa live. Tirem suas dúvidas. Saibam que o Victor é da CNSC, então ele tem todas as potências e potenciais para dialogar conosco. E, primeiramente, dizer, Victor, muito obrigada por você estar aqui conosco. Já um abraço. André? Boa tarde a todas e todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa TV Cintur. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que interessa diretamente a toda a categoria dos técnicos administrativos em educação, que é o decreto número 13.048 de 2026, que regulamenta o reconhecimento de saberes e competências, o RSC. Essa é uma conquista que não caiu do céu, ela é resultado de muita mobilização da categoria e foi impulsionada pela nossa greve nacional de 2026, que pressionou o governo a cumprir os compromissos assumidos com os tais. Apesar da publicação do decreto representar uma conquista importante, ainda existem dúvidas sobre sua aplicação na prática, os critérios para a concessão do RSC, o papel das comissões nas instituições, os prazos e os próximos desafios para que esse direito seja implementado de forma justa em todas as universidades e institutos federais. Para nos ajudar a compreender essas questões, convidamos hoje o companheiro Victor Kruska, técnico administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, FASUBRA, que participou diretamente das discussões sobre a regulamentação do RSC. O Victor, seja muito bem-vindo à TV Cintur e é uma satisfação contar com sua presença para esclarecer as dúvidas da categoria. Antes de começarmos, peço que todos curtam a transmissão, compartilhem com os colegas e deixem suas perguntas no chat. Ao longo da live, vamos reunir o maior número possível de questionamentos para responder no final. Então, Victor, para iniciar nossa conversa, gostaria que você fizesse uma avaliação geral. Qual é a importância desse decreto para a carreira dos tais e quais são as principais mudanças que ele traz na prática? Então, é com você. Boa tarde a todos. Em nome da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, da FASUBRA, eu gostaria de saudar os companheiros presentes e agradecer ao Cintur pelo convite para colaborar mais uma vez, né, com a entidade de vocês. Eu quero dizer que iniciativas como esta são de fundamental importância para aprofundarmos a discussão sobre os desafios políticos cruciais colocados pelo atual momento conjuntural diante da luta sindical dos trabalhadores PCCTAI. O debate que aqui faremos nos possibilita, portanto, dar mais um passo em direção ao fortalecimento das armas da crítica, no sentido em que pode nos ajudar a elaborar conjuntamente uma compreensão tática sobre os meios e recursos que precisaremos mobilizar, né, para que possamos continuar avançando no aperfeiçoamento da carreira. E aqui caberia retomar a velha lição marxiana, né, que está sintetizada lá na última nota, de número 11, das teses sobre Feuerbach, que não é suficiente interpretar a realidade. A questão fundamental é sempre transformá-la. Então, feitas essas considerações, se os companheiros me permitem, eu gostaria de iniciar minha fala buscando apresentar de uma maneira muito sintetizada uma análise comparativa entre a última minuta do decreto de regulamentação do RSC e a versão final do texto que foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no último dia 3 de julho. Dizer que o RSC é uma conquista histórica da categoria, ele nos permite uma correção, né, de uma distorção há muito tempo sofrida pelos integrantes da carreira PCCTAI,
que exercem atividades para além daquelas consideradas típicas dos seus cargos e contribuem para a melhoria, para o aperfeiçoamento dos serviços prestados por suas instituições, mas que não detêm ainda, ou não detinham, né, a possibilidade de reconhecimento, né, reconhecimento institucional dessas atividades. Então, a gente pode passar, para não perder muito tempo, né, uma análise um pouco mais detida sobre o decreto, esse decreto de número 13.048, né, como eu disse, publicado em 3 de julho de 2026. Né, a primeira dimensão que a gente poderia analisar seria o estabelecimento. No texto final, né, não há diferença entre aquilo que estava colocado. Não há diferença entre aquilo que estava colocado na última minuta, né, que decorreu da interferência da Subsecretaria de Gestão Administrativa do MEC, né, em diálogo, claro, com a Conju. A Conju é o órgão que presta assessoria jurídica para os ministérios, juntamente com o MGI. Então, nessa coluna, que está aí de letra B, né, a segunda coluna, vocês têm um texto que constava nessa minuta de decreto, foi enviado para a Casa Civil, e na coluna C, ao lado, vocês podem observar o texto final, que foi publicado no Diário Oficial da União. Então, a gente pode passar pelo conceito geral, né? O conceito geral, de uma maneira mais ampla, ele permanece o mesmo, né? O RSC, ele caracteriza-se pelo reconhecimento do saber não instituído dos servidores ativos, tá, resultante da atuação profissional no exercício do cargo, né, na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão, das IFES, conforme disposto no artigo 3, inciso 4 da lei do PCCETAI. Então, nós colocamos aqui em destaque, grifado, 2 termos que para nós são de fundamental importância, né? Quando o texto do decreto reafirma a previsão já expressa no artigo 12b, parágrafo 1º do capítulo 2 da Lei 15.367, de 2026, essa é a lei que institui o RSC para a carreira PCCETAI, né? Quando ela reafirma a previsão de que o RSC vai se aplicar somente a servidores ativos, o decreto ele enfatiza a exclusão, portanto, de todos os servidores aposentados, que constituem quase 31% da categoria. Nós estamos falando aqui de mais de 69 mil integrantes da carreira em todo o país, segundo os dados do painel estatístico de pessoal, de maio de 2026, esse é o último dado que nós temos, e também todos os instituidores de pensão, né, que constituem 10,5% da categoria, ou pouco mais de 23 mil servidores. Isso os exclui da possibilidade de requerer, né, o reconhecimento dos seus saberes não instituídos. Então, nesse sentido, assim como a lei, o decreto ele também ignora o princípio constitucional da isonomia ao afrontar o Instituto da Paridade para os aposentados e pensionistas. O Instituto da Paridade, para aqueles servidores que se aposentaram por essa regra, né, define que todas as mudanças, inclusive aquelas decorrentes de reposicionamento na carreira, que se aplicarem aos servidores ativos, também serão aplicadas aos servidores aposentados. Em relação a esse ponto, nós já estamos em discussão com a assessoria jurídica nacional, vamos entrar com uma ação, né, na Justiça para requerer, assim como fizeram os professores da carreira BTT, a extensibilidade do RSC para os servidores aposentados. Já há jurisprudência consolidada sobre o tema, né, pelas cortes superiores, e isso nos favorece. Por outro lado, ao inserir o termo resultante
da atuação profissional no exercício do cargo, o texto final do decreto ele passa a desconsiderar para o cômputo da pontuação 2 elementos de suma importância. Primeiro, os conhecimentos e habilidades que foram adquiridos anteriormente ao exercício do cargo, mas cuja aplicação contribuiu para produzir aprimoramentos institucionais, né? Então, a gente poderia citar o caso, vou pegar teu caso, tá, André? Para exemplificar. Então, o André é da área de TI. Antes de ingressar na carreira PCC-TAI, o André prestava serviços, né, para outras instituições públicas ou privadas, não importa. E durante esse início da trajetória profissional dele, ele fez cursos, né, e aprendeu a utilizar uma determinada linguagem de programação, Java, C++, Python. E quando entrou na carreira, utilizou esse conhecimento previamente adquirido para construir um sistema, né, que aprimorou um determinado aspecto da gestão institucional. Nesse caso, como esse conhecimento ele foi, ou essa habilidade adquirido antes do André ingressar na carreira, né, ele não decorre do exercício do cargo e, portanto, ele não pode ser considerado para fins de pontuação. E o segundo elemento, as competências profissionais desenvolvidas por meio de vínculos empregatícios e tempo de serviço em outras organizações públicas ou privadas, mas que foram aproveitadas em benefício da qualificação dos serviços prestados pela IFE. Então, para trazer como exemplo, você tem um psicólogo, né? E esse psicólogo ele trabalha também paralelamente no CAPS. E lá no CAPS ele aprendeu o uso de alguma ferramenta, algum instrumento de avaliação psicológica, nós chamamos de ferramentas psicométricas, né? E utilizou esse conhecimento, né, em teste de inteligência, por exemplo, para avaliar estudantes com necessidades educacionais específicas ou superabilidades. A despeito da aplicação desse conhecimento ter um uso, né, institucional, ele não vai poder ser considerado, se a gente tem uma leitura mais estrita do que está definido no decreto e na lei também, para o cômputo da pontuação do RSC. Então, ficou compreendido assim? Podemos seguir? Beleza. Em relação aos requisitos a serem cumpridos, né, nesse caso, nós tivemos pequenas mudanças conceituais ou textuais, né, mas não tivemos grandes alterações conceituais. Né? Vocês já conhecem aqui, porque isso já está definido na lei, né? Quais são os elementos, ou os requisitos, né, para o RSC, participação em grupos de trabalho, comissões, comitês, núcleos, representações ou similares, participação e atuação em projetos institucionais, na gestão, no apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, à inovação e assistência especializada, recebimento de premiação em evento de reconhecimento público por projetos implementados na administração pública, designação para assunção de responsabilidades técnico-administrativas especializadas, exercício, função ou cargo de direção ou assessoramento institucional e produção, prospecção e difusão do conhecimento científico ou técnico. Esses 6 elementos aqui, eles compõem os anexos, né? São 6 anexos no total desse decreto. Cada anexo trata de um requisito específico, então o anexo 1 vai tratar do requisito 1, o anexo 2 do requisito 2, assim por diante. Esses requisitos, eles podem ser entendidos como grandes junções ou grupamentos de itens, tá? Então, por exemplo, todos os itens que dizem respeito a premiações, comendas, honrarias, todos eles vão estar lá no anexo 3, né, que trata do recebimento de premiação em evento de reconhecimento público.
né? Assim como a participação em congressos, publicação de livros e artigos, e assim por diante, vão estar no requisito 6, que trata da produção, prospecção e difusão de conhecimento científico ou técnico. Compreendido assim? Beleza, então vamos lá. Documentos considerados válidos, né? Quais são esses documentos? Vamos lá. Portarias, resoluções ou atos de designação, nomeação editados pela Instituição Federal de Ensino. Há uma mudança importante aí. As declarações, elas são suprimidas e a possibilidade de reconhecimento, ela também é suprimida do texto final do decreto, né? Nós temos diplomas, certificados ou declarações de conclusão, comprovantes de produção técnico-científica, certificação técnico-profissional, publicação de obras, artigos ou produções intelectuais, premiação e publicação institucional do reconhecimento, atas ou relatórios que atestem a participação em comissão, grupos de trabalho, câmaras ou comitês, relatórios técnicos, protótipos, manuais, projetos ou termos de referência, declarações ou certificados de instrutoria, mentoria, orientação e supervisão, e outros documentos institucionais, né? Antes esse texto ele estava na minuta de maneira genérica, né? É o mesmo texto que compõe o RRA, os servidores da Fiocruz, que é um instrumento equivalente ao nosso RSC, mas ele inclui um novo texto, que é nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação. Então, espera aí. Quais são as consequências dessas alterações? Primeiro, que a supressão de declarações como documentos comprobatórios considerados válidos, no nosso entender, ele vai prejudicar as possibilidades de comprovação das atividades realizadas nos casos em que a atuação profissional do servidor não foi adequadamente formalizada, né? Isso ocorria muito com servidores mais antigos, eles desempenhavam uma série de funções e assumiam uma série de atribuições para as quais não havia nenhum tipo de portaria designando esses servidores para essa função, então eles não tinham não tem esse registro, ou por problemas arquivísticos, esse registro ele se tornou irrecuperável, ele se perdeu no arquivo e o servidor não consegue mais recuperá-lo. Então, a declaração ela nos ajudava nesse sentido, né? Ela permitia que esses servidores que se encontravam nessas duas hipóteses, né, pudessem, através de um documento expedido por suas chefias atuais ou à época, ou mesmo colegas que trabalharam nessa atividade, colegas da equipe de trabalho, que trabalharam junto ao servidor nessa atividade, pudessem fazer essa declaração e ela, no texto final, é suprimida. Tá? Como vocês perceberam também, ocorreu a remoção da possibilidade de reconhecimento de documentos não editados pela IFE, né? Ou seja, só são considerados documentos válidos agora aqueles documentos editados e não mais reconhecidos pelas IFES. Isso tem uma consequência, né? Porque isso pode dificultar a validação de documentos que foram expedidos, por óbvio, por outras instituições públicas, organizações privadas ou entidades associativas, né? Se a gente tem uma leitura mais estrita do que está no decreto, somente aquela documentação que é expedida ou editada pela própria IFE seria considerada válida. Vamos dar prosseguimento aqui. Em relação aos níveis de RSC e a pontuação mínima, tá? Foram mantidos 6 níveis que vocês já conhecem, do RSC PCC-TAI 1 a 6, tá? E as pontuações foram igualmente mantidas. A manutenção da obrigatoriedade de pontuação e requisitos específicos, que eu já expliquei para vocês, são aqueles grupos de itens, né?
que foram estabelecidos para os níveis 4, 5 e 6 do RSC, ele cria, então, uma quinta condição não prevista originalmente na estrutura geral do modelo. Quais eram as condições que nós pensávamos originalmente? Nós tínhamos o nível de escolaridade formal do servidor, tá? Nós tínhamos uma pontuação mínima a ser atingida por nível de RSC TAI. Essa pontuação, e aí a terceira condição, ela precisaria estar distribuída no número mínimo de itens, tá? O governo cria, então, uma quarta condição, que é a defesa de um memorial. Durante o processo negocial, nós conseguimos uma redução de danos importante, que é não mais necessitada a defesa, mas apenas a apresentação por escrita desse memorial, que o servidor... Estou vendo aqui que já tem algumas perguntas, né? Que o servidor apensaria ao processo, né, junto com a documentação comprobatória, e agora, a partir da última minuta de decreto da SGA do MEC, e que foi mantida no texto final, se cria uma quinta condição, que é para esses níveis 4, 5 e 6, essa pontuação, parte dela, tem que ser necessariamente em determinados requisitos, né? Então, caberia destacar que essa proposição ela vai de encontro ao pressuposto de um rol único de saberes e competências, que seriam aplicável a todas as classes, cargos e níveis de escolaridade, né? E a CNSC entende que as pontuações e as abrangências crescentes, né, de acordo com o nível de RSC, e o próprio memorial já vão contemplar o nível de complexidade que está previsto na lei. Não seria necessário, portanto, o estabelecimento de um novo condicionante para a pontuação, né? Vejam só aqui. A cada nível crescente de RSC, a pontuação mínima necessária ela vai aumentando. Então, 10, 15, 25, 30, 52 e 75. Ao mesmo tempo, a abrangência ela também vai se ampliando. Então, aqui, no primeiro RSC, o servidor precisaria obter o mínimo de 10 pontos, que poderiam estar num único item. Já no RSC2, essa pontuação ela precisaria alcançar pelo menos 2 critérios, ela não poderia ser um único item. No RSC3, também 2. Já no RSC4, ela precisaria ser em 3 critérios específicos e assim por diante. Então, o fato da pontuação estar se ampliando e da necessidade de distribuição dessa pontuação num número cada vez maior de itens, além do próprio memorial, isso já abarcaria essa complexidade crescente entre os níveis de RSC. Não precisaria criar essa necessidade de pontuar em requisitos específicos, né? O próprio memorial, por exemplo, de um colega que está pleiteando lá o RC1, ou seja, um colega que ele só tem um fundamental completo e nada mais, certamente ele não vai ser igual em termos de construção teórica, em termos conceituais, do que um colega que está pleiteando o RSC nível 6, ou seja, um colega que já tem mestrado, né? Então, isso por si só já satisfaria essa condição de complexidade que está colocada na lei. Mas, seja como for, ela foi mantida. Equivalência remuneratória aos percentuais de quê? Vamos lá. Bom, na última minuta do decreto, não existia expressamente, né, essa equivalência remuneratória aos percentuais de quê? Por que não existia? Porque ela já está posta na lei.
No decreto, de maneira muito desnecessária, eles retomam exatamente aquilo que está escrito na lei, né? Não precisaria estar aí, mas eles retomam o texto conforme a lei. Vamos lá. Pessoal, peço desculpas aqui, porque eu estou no celular, está um pouco ruim para passar aqui. Em relação ao patrimônio funcional, não há nenhuma alteração, né? E é importante aqui que os colegas compreendam ao que nós estamos nos referindo quando nós falamos em patrimônio funcional. O patrimônio funcional é um dos pressupostos fundamentais sobre o qual o nosso modelo foi construído, né? Nós já trabalhamos aqui numa live passada sobre esse tema, e aí eu convido os colegas a voltarem a assistir, né, essa live. O patrimônio, o acervo funcional, significa que o servidor, conforme ele vai progredir em nível de escolaridade e pleiteando novos níveis de RSC, ele pode fazê-lo apenas pela diferença de pontuação entre o nível de RSC e o nível subsequente, né? Lembrando que o primeiro pedido, tá? O primeiro pedido, ele sempre começa do zero. O primeiro pedido da RSC, ele vai sempre começar do zero, a pontuação. Mas conforme o servidor ele for progredindo, né, toda essa pontuação que ele tem reconhecida é incorporada ao patrimônio funcional dele. Então, digamos que um servidor ele entre, por exemplo, com especialização na carreira. E aí ele vai pleitear o RSC 5, que seria o equivalente ao IQ de mestrado, em termos remuneratórios, tá? Como é o primeiro pedido dele, ele vai precisar obter 52 pontos, tá? 52 pontos. Vamos dizer que esse servidor ele consiga o RSC nível 5, né? E aí ele faz o mestrado, ingressa num programa de mestrado, apresenta, defende sua dissertação, né, e obtém um título. Esse servidor agora é mestre. É natural que ele vai querer pleitear o RSC nível 6, que seria o equivalente remuneratório ao IQ de doutorado, né? Qual é a pontuação mínima? Nós já apresentamos aqui necessária. 75 pontos, não é isso? Ele vai precisar, dessa vez, ter os 75 pontos? Não. Por quê? Porque ele já obteve 52 pontos no primeiro pedido de RSC dele. Então, ele só vai precisar da diferença. Ou seja, ele vai precisar só 23 pontos a mais. Ele vai começar do zero, tudo novamente. Né? Que foi algo que ocorreu com o RSC para os professores da BTT. Cada vez que eles progrediam em termos de nível de escolaridade formal e requeriam novos RSCs, lá eles têm 3 níveis só, né? O requisito de ingresso no cargo para eles é o ensino superior, né? Portanto, eles só têm o RSC de especialização, mestrado e doutorado, mas eles começavam do zero, todas as vezes que pleiteavam um novo RSC. E tinham que obter essa pontuação toda novamente, né? E muitos acabavam optando por aguardar ou esperar até que eles conseguissem obter o mestrado, para usar toda a pontuação de uma vez só para o RSC 3 deles lá, né? Ou seja, vou gastar todas as minhas balas nesse último RSC, vou gastar o cartucho antes. No nosso, não, a gente já previu isso, né? E por isso mesmo esse conceito de patrimônio ou acervo funcional. Em relação à duplicidade de itens, né? O que é que traz o decreto final? Cada atividade realizada pelo servidor, que corresponda ao requisito previsto no artigo 3, caput, incisos
1 a 6, a gente apresentou aqui os requisitos, somente poderá ser considerado uma única vez, vedada a sua utilização simultânea para atendimento de mais de um critério específico, prevalecido, em caso de sobreposição, o enquadramento estabelecido mediante avaliação fundamentada da Comissão de Reconhecimento de Saberes e Competências. Traduzindo, que diabo é isso que está escrito aí? Uma atividade, um fato realizado pelo servidor, ele tem esse potencial de ser enquadrado em mais de um critério. Eu posso ler ele como um determinado critério, eu posso ler ele como outro critério. Né? Opa, só um minutinho. Pessoal, só um minutinho aqui, um minuto. Pronto, pessoal, que estou aqui no sindicato, peço desculpas. E aqui, pelo decreto, quem que vai decidir em que critério essa atividade realizada se encaixaria? É a própria comissão, mediante uma justificativa fundamentada. Então, a prevalência da posição da comissão quanto ao enquadramento do fato, ele apresenta uma dificuldade de planejamento ao proponente do pedido, ao servidor que vai estar pleiteando o RSC. Quando eu preencher o formulário padrão e fizer o cálculo da pontuação, né, vocês têm várias calculadoras já disponíveis aí, em que critério eu encaixo aquele item ou não? Então, isso pode causar uma certa dificuldade de planejamento para esse servidor. E, ao mesmo tempo, a comissão ela pode enquadrar esse fato um requisito ou um critério distinto daquele que foi apontado inicialmente pelo servidor. E aí reduzir o cálculo da pontuação. Lembram que cada item ele tem unidades de medidas e pontuações específicas, né? Que diferem um dos outros. Então, a comissão poderia entender que aquela atividade ela se encaixaria melhor num determinado critério. Critério é item, tá? Para que vocês entendam, é a mesma coisa. Quando estou falando em critério, eu estou falando em item. Se encaixariam num determinado critério, cuja pontuação é menor. E ele reduz o cálculo da pontuação do servidor. Para esse entendimento, né, nós estamos em processo de produção de portarias, né? A primeira delas já foi publicada, vocês acompanharam, que é o formulário padrão. Tá? O sentido dessas portarias é uniformizar, em âmbito nacional, a aplicação desses critérios de regulamentação, né? A gente teve uma preocupação muito grande de que instituições diferentes pudessem ler e implementar de maneira distinta essa lei e esse decreto, né? E as portarias, elas têm essa função de uniformizar ou padronizar esses entendimentos e a aplicação desses entendimentos. Quanto a esse elemento que está aí colocado, da possibilidade de enquadramento de um determinado item ser prerrogativa exclusiva, né, da comissão, na portaria nós estamos tentando contornar isso, né, fazendo com que a comissão tenha sempre de escolher ou selecionar aquele critério com maior pontuação. É isso. Na portaria, o que a gente está tentando definir é isso. E sempre que tiver essa possibilidade de duplo enquadramento, o enquadramento em mais de um critério, a comissão ela, vai estar obrigada a selecionar aquele critério que apresenta a maior pontuação. Tá? Então, em relação às atividades consideradas típicas do cargo, o texto se mantém rigorosamente o mesmo. Ele define no artigo 5º, parágrafo 4º, que não serão consideradas para fins de pontuação atividades e experiências que representem exclusivamente o desempenho ordinário das atribuições legais do cargo, sem demonstração de desenvolvimento de saberes, competências e inovação
ampliação de responsabilidades, obtenção de resultados institucionais relevantes, né? E aqui nós grifamos para destacar esse trecho. Por quê? Porque importa destacar que todas as atividades que constam lá no rol único de saberes e competências, agora dividido entre os anexos 1 a 6, são aquelas que, por definição, elas excedem as atribuições rotineiras dos cargos e geram impacto institucional. Então, a existência desse parágrafo, ele vai em direção contrária a um dos pressupostos fundacionais do modelo que foi construído e pactuado no âmbito da CNC do MEC. Ou seja, vou trazer aqui um exemplo para que vocês compreendam, tá? Fique mais fácil o entendimento. Se eu penso, está lá no anexo 6, né, que trata da produção, prospecção, o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, lá tem um item que trata especificamente do desenvolvimento de programas eletrônicos, né? Se vocês forem ver o cargo do André, por exemplo, uma atividade considerada típica do cargo de TI é o desenvolvimento de sistemas. E aí cria uma situação, no mínimo, incomum. Se o André ele desenvolve um sistema eletrônico para a universidade junto ao assistente de administração, esse colega que é assistente de administração, que participou desse desenvolvimento, como essa não é considerada uma atividade típica do cargo dele, ele vai poder pontuar nesse item ou nesse critério. E o André, que participou junto no desenvolvimento desse sistema, dado que essa é uma atividade considerada ordinária ou típica do cargo dele, não vai poder pontuar. Da mesma forma, a gente poderia pensar, por exemplo, nas colegas, né, porque é uma atividade hoje majoritariamente feminina, nas colegas da categoria de enfermagem, né? Uma das atividades consideradas típicas desses cargos que compõem a categoria de enfermagem é trabalhar em unidades de maior complexidade, né, em termos de assistência à saúde. Então, nesse caso, esses colegas possivelmente não iriam pontuar naqueles critérios ou itens que tratam especificamente do trabalho em ambientes críticos e semicríticos, né, que exigem condições especiais de segurança, observação de condições especiais de segurança. Então, de fato, é um texto que pode nos prejudicar. Em relação à instituição e descentralização da comissão, você já conhece, né? A instância máxima da Instituição Federal de Ensino, ela vai poder instituir esse RSC, né, para que ele possa dar início à apreciação do memorial e avaliação dos requerimentos. Existe também a previsão, né, de que a atuação e a instituição dessa comissão ela pode ser organizada de maneira descentralizada por campi ou por unidades administrativas, né, conforme a complexidade e a necessidade de cada instituição federal de ensino, e aqui não houve nenhuma alteração. Em relação à composição dessa comissão, né, vocês já sabem que essa comissão ela vai poder ser composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 9 membros titulares, né, e aí eles vão ter também os respectivos suplentes, né, observada a proporcionalidade em relação ao quantitativo de servidores integrantes do PCCTAI na instituição, e aí é um problema, porque muito provavelmente a gente vai ter que tentar resolver isso na portaria, né, porque ele não define como é que se daria essa proporcionalidade. A gente sabe que, por exemplo, uma instituição recém-criada, 9 servidores dariam conta, né? A gente tem instituições com 200 a 300 servidores PCCTAI, 9 conseguiriam, de fato, encampar esse trabalho,
mas nós temos instituições aí, como a próxima de vocês, a Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do país, né? Quase 8.000 servidores, né, ativos. Então, 9 membros não conseguiria realizar esse trabalho. Aqui a gente entende que existe a previsão dessa comissão ser expandida de acordo com esses números. E nós havíamos até pensado em critérios de proporcionalidade, mas eles não estão presentes no decreto de regulamentação. Então, alguém poderia perguntar até quanto e a partir de que limites esse máximo de 9 membros serão expandidos, né? Não se sabe ainda. Originalmente, a nossa construção, que foi pactuada no âmbito da CNS-MEC, a CNS-MEC, ela conta com a participação da bancada sindical, que é composta pelo Sinasef e pela Fasubra, a bancada da gestão, né, que é composta pela Andifes e no caso das instituições, os institutos federais e parte do Cefet, a CUNIF, e conta também com representantes do MEC. Tá? Nessa instância, nós pactuamos que as 3 indicações que iriam compor paritariamente essa comissão seriam feitas pelas entidades sindicais, pela CIS e pelo órgão de gestão de pessoas. Já na minuta final, as entidades sindicais elas são substituídas pelo Conselho Superior ou Conselho Universitário, isso se mantém no decreto que foi publicado no dia 3 de julho. Né? E aí, quais são as consequências disso? Vamos lá. Ter o Conselho Superior, o Conselho Universitário definido como instância de indicação de membros, no lugar das entidades sindicais, que era a nossa Constituição original, pode ampliar a presença da gestão na composição da comissão de avaliação. Por quê? Porque nos conselhos superiores e nos conselhos universitários, como vocês sabem, nós não temos paridade na composição desses órgãos. Eles são majoritariamente formados por servidores não pertencentes à carreira, que nada entendem do PCCTA e menos ainda sobre o RSC. Isso significa que, mesmo não integrando a comissão, os docentes eles vão poder indicar, por meio desses colegiados, membros técnicos e administrativos que estão ou ligados ao STF ou muito próximos à administração, para compor essa comissão. Né? Isso nos prejudica, né? Porque esses técnicos eles podem ter uma leitura mais rigorosa, mais estrita da aplicação da regulamentação. Também, nessa dimensão, nós temos a supressão da necessidade de respeito à paridade no estabelecimento de critérios e requisitos específicos adicionais para a indicação de membros da CRSC-PCCTA. Está aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Antes, o texto era: cada instituição federal de ensino poderá, por meio de sua instância decisória máxima, estabelecer critérios e requisitos específicos adicionais para a indicação dos membros da comissão. E aí tinha respeitado a paridade. Isso aí é suprimido, tá? Então, em última instância, existe a possibilidade, ainda que remota, de quando do estabelecimento desses critérios adicionais, a paridade não seja respeitada. Ele traz também aqui, vocês podem ver, no parágrafo 5º, a seguinte previsão: a atuação dos membros da comissão, os processos administrativos, deverá observar situações de impedimento e de suspeição previstas na Lei 9.784 de 1999. Essa lei é aquela lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Tá? Mas vejam só qual é a nossa análise. Como essa lei já existe e ela se aplica a toda a administração pública federal, ela não necessitaria constar nesse decreto.
A manutenção desse parágrafo com esse texto, né, ou seja, a menção expressa ao ato normativo, né, ele pode ser entendida como uma forma do que a gente chama de assédio legal, que visaria intimidar e constranger antecipadamente o trabalho das comissões. Então, é como se eles, ao colocar aí, é como se eles estivessem dizendo às comissões: olha, nós estamos de olho, preste atenção, não saiam da linha, né? Obedeçam rigorosamente aquilo que está definido lá nessa lei, né? E aí, ao final, vou trazer aqui para vocês, no parágrafo 6º, ele define que a participação na comissão será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Então, a vedação de remuneração, somada à inexistência de previsão legal para liberação integral ou parcial, né? Ou seja, os servidores nem vão ser remunerados por isso, eles não podem ser remunerados por isso, nem consta essa previsão de que eles vão poder ser liberados para essa função. Isso possivelmente vai ampliar o tempo de análise dos pedidos. Por quê? Porque ele vai forçar que os servidores que estarão nessas comissões tenham que dividir suas cargas horárias entre o cumprimento das tarefas da comissão e a realização de suas atividades rotineiras de trabalho. Isso pode gerar, inclusive, dificuldades para o recrutamento desses membros, né? Porque se eu não vou ser pago e se eu vou ter um trabalho adicional, né, para o qual eu não tenho liberação integral ou parcial, por que diabos eu iria compor essa comissão? Né? Essa é uma pergunta importante. Então, em relação às competências da comissão, ela se mantém as mesmas, tá? Mas se insere no texto final do decreto um novo inciso, que é o inciso 7º. O que é que diz o inciso 7º? Ele fala que dentro das competências da comissão está fazer publicar no sítio eletrônico, ou seja, no site oficial da Instituição Federal de Ensino, os memoriais apresentados pelos servidores antes da decisão de deferimento ou indeferimento da concessão do RSC. Esse ponto nos chamou muita atenção, porque quando ele cria essa previsão de publicação, mesmo antes que o memorial seja apreciado e o pedido deferido ou indeferido, ele descumpre frontalmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele expõe o servidor que está pleiteando ao escrutínio público, sem a necessidade de fornecimento do seu consentimento, ou seja, ele não precisa anuir, né? Esse memorial que contém informações pessoais e particulares do servidor, porque o memorial, quer queiramos ou não, ele trata da trajetória profissional do servidor na instituição, ele vai ser tornado público, sem que esse servidor precise anuir essa publicização. Né? Esse, para nós, é uma dos pontos mais atrozes do texto final do decreto. Tá? Já estamos chegando aqui ao final. Em relação à organização interna da comissão, né, vocês já sabem que os fluxos internos de funcionamento, os ritos processuais, os cronogramas de análise das solicitações, eles vão ser estabelecidos em regimento interno pela própria comissão e homologado pela autoridade máxima da Instituição Federal de Ensino, pelo reitor, e que o quórum da reunião, o quórum tanto para início da reunião como para deliberação, seria de maioria simples. Qual é a mudança que ocorre da minuta para o texto final? Que ele define que o quórum de deliberação não vai ser também maioria simples, mas vai ser agora 2/3 de seus membros, né? Então, é essa mudança. Apesar de ser maioria simples para dar início às reuniões, para que as deliberações possam ser da comissão consideradas válidas, é preciso que 2/3 dos seus membros estejam presentes, né? Voltando. Em relação aos efeitos financeiros, entre o texto
da Minute, o decreto também não houve mudanças conceituais importantes, né? Mas é sempre interessante lembrar que o governo busca nessa dimensão que trata especificamente da retroação dos efeitos financeiros, busca antecipar uma medida que já estava anunciada no chamado PL, Novo Marco Legal da Administração Pública. Esse projeto de lei, ele é uma parte integrante da reforma administrativa, né? Uma das previsões desse PL é a vedação de pagamento de retroativos sem previsão orçamentária ou trânsito em julgado da decisão. Então, veja só, mesmo com a reforma administrativa não sendo votada como um todo, o governo já está aplicando a reforma administrativa de maneira parcial, né, a conta-gotas, através de portarias, decretos, instruções normativas, né? E esse é um dos exemplos. Originalmente, todo e qualquer retroativo estava proibido, né? Esse era o texto original que foi proposto pelo governo. Durante o processo negocial, né, e com a força da greve nos ajudando, nós conseguimos flexibilizar essa vedação. Ou seja, nós conseguimos fazer com que os retroativos fossem pagos até 120 dias da entrada do pedido pelo servidor. Então, se a comissão demora até 120 dias para analisar, esse servidor vai, caso obtenha a concessão do RSC, ele vai receber o retroativo relativo a 120 dias. Se a comissão ela demora mais de 120 dias para analisar, todo o tempo que ultrapassar esse prazo, ele não vai ser mais alcançado pelos efeitos retroativos, tá? Para que vocês entendam. Em relação ao interstício, permaneceu o mesmo, né? O servidor ele precisa esperar uma espécie de pedágio, né? 3 anos a cada nível de RSC. Originalmente, esses 3 anos eles se davam entre a percepção do IQ e a requisição do RSC, ou seja, poderia ser um tempo ainda maior do que esses 3 anos, né? Isso tem uma consequência para as nossas aposentadorias, né? Porque quando nós inserimos um pedágio de 3 anos, nós vamos passar mais tempo contribuindo com salários de menor valor, salários de contribuição de menor valor para o regime próprio da Previdência Social. Isso vai produzir uma diminuição da média do cálculo e, como consequência, a redução do benefício de aposentadoria futuro, né? Acho que todos vocês lembram qual é a regra de cálculo que nós temos hoje. É 60% da média de todos os nossos salários de contribuição, né? Então, você vai somar o menor salário quando você entrou na carreira até o último salário, né? Vai tirar a média disso aí, e sobre essa média você vai aplicar 60%, né? Cada ano que você passa depois de 20 anos de contribuição, essa média vai aumentando em 2%. Então, se eu passo 21 anos, eu vou receber 62% da média. Se eu passo 22 anos contribuindo, eu vou receber 64% e assim por diante. Ou seja, para receber 100%, não do total, mas 100% da média, né, nós vamos precisar de pelo menos 40 anos de contribuição. E quanto mais tempo a gente passa recebendo menos, né, menor vai ser essa média, tá? Então, em relação ao estágio probatório, vocês já sabem, quando o governo, no decreto, ele reafirma a previsão que já estava expressa lá na lei, de que o RSC não se aplica a servidores em estágio probatório, ele reforça a exclusão de aproximadamente 6,1% da categoria. Nós falamos aqui de quase 14 mil integrantes da carreira, que não vão poder pleitear o reconhecimento de seus saberes não instituídos. Em relação ao requerimento, você já tem lá o formulário padrão, né? Ele novamente inclui aquela questão da publicização do memorial.
faz isso 2 vezes, tá? Não acha suficiente fazer um, ele coloca novamente aí nesse artigo, podendo passar. Aqui tem um elemento que é interessante. Se lembram lá que no texto existia a previsão de indeferimento por parte da comissão, ainda que os critérios estabelecidos tenham sido atendidos pelo servidor. Acho que todos vocês lembram disso, mediante, claro, a uma justificativa fundamentada por parte da comissão. Mas o texto da minuta e a própria lei não diziam que critérios eram esses que poderiam ser utilizados para indeferir o RSC, mesmo o servidor alcançando os requisitos estabelecidos, né? E aqui ele define, no artigo 14, quais são esses critérios. Primeiro, a obtenção da pontuação e atendimento à quantidade de critérios específicos e dos requisitos, né? A utilização única de cada atividade ou experiência, uma comprovação documental, o cumprimento do interstício de 3 anos, contado da data da última concessão, o cumprimento do estágio probatório, a realização de atividades e experiências exclusivamente no exercício do cargo ocupado, e aqui nós vamos destrinchar um pouquinho melhor isso, a instrução do requerimento, a apresentação do memorial, a demonstração do desenvolvimento de saberes e competências, né, relevantes, e a observância ao percentual máximo de concessão, que é de 75% para os servidores ativos. Então, se o servidor atende todos esses critérios, ele vai ter o deferimento, né, desde que o memorial seja aprovado, ele vai ter o deferimento do seu pedido de concessão. Mas aqui, no inciso 6, a gente chama atenção, vou ler de novo o inciso 6, para que vocês saibam. Realização de atividades e experiências exclusivamente no exercício do cargo ocupado. Então, quando ele traz esse trecho, ele traz o risco de alijar, né, de pôr para fora, em relação ao cômputo da pontuação, cálculo da pontuação, aquelas atividades realizadas pelo servidor durante o exercício de um outro cargo do PCCETAI que não o seu atual. Então, é muito comum isso acontecer. O servidor, por exemplo, ele é assistente de administração classe D e ele faz um concurso para nível superior, então ele faz um concurso para nível de classificação E. Nesse caso específico, se a comissão tomar ao pé da letra o que está escrito, ela não consideraria aquelas atividades que o servidor realizou enquanto ele estava lá no cargo de assistente de administração, no cargo passado, tá? Então, essa é uma situação muito comum no PCCETAI, né, de servidores que prestam concurso para outros cargos e outras classes, né? Em relação a um atestado da comissão para concessão, né, o texto permanece o mesmo, da minuta para o decreto. A comissão ela precisa, em sua decisão, atestar de forma fundamentada que o requerente possui saberes e competências diferenciados, que qualificam a execução ordinária das atribuições do cargo e contribui de maneira singular para o aprimoramento de sua atuação ou da consecução dos resultados institucionais. Então, não suficiente, agora a comissão ela vai precisar também produzir esse atestado para cada um dos pedidos, né? Em relação à instância recursal, há uma especificação no decreto final que essa instância recursal ela precisa ser a instância deliberativa máxima da Instituição Federal de Ensino, no caso pode ser os conselhos de administração, os conselhos universitários, a depender da realidade de cada IFE. Ela especifica essa instância deliberativa máxima como grau recursal, mas não traz nenhuma outra grande mudança conceitual, né? Na portaria, diga-se passagem, nós estamos trabalhando com instância de reconsideração, que seria a própria comissão que denegou ou indeferiu o pedido, né? E se mantendo esse indeferimento, o servidor ele vai poder, então, recorrer, aí sim, a um recurso
à instância deliberativa máxima, tá, da instituição. Em relação ao administrativo de concessão, houve uma pequena mudança conceitual para adequação legal. Ele só especificou que o ato de concessão, né, seria da autoridade máxima da instituição, ou seja, do reitor, né? Não vai nem olhar, mas vai ter lá a assinatura dele, muito provavelmente no boletim de serviço ou no Diário Oficial da União. O prazo para a instituição, né, vai ser aquele prazo de 30 dias, ou seja, esse prazo já começou a correr a partir do dia 3, que foi quando esse decreto foi publicado, né? Então, do dia 3, as instituições terão 30 dias para implementar no âmbito local o reconhecimento de saberes e competências, que aí inclui a previsão dos fluxos, né, dos procedimentos administrativos, dos cronogramas, tudo isso que vocês já sabem. Em relação ao acompanhamento, o texto permanece o mesmo. O Ministério da Educação ele vai fazer um monitoramento contínuo da concessão do RSC, né, com esse propósito de observar o limite da concessão, que é 75%, a integridade dos processos de concessão, a disponibilidade orçamentária, né, e vai poder divulgar atos normativos adicionais, né, o que já está sendo feito através das portarias. Então, esse limite de, no máximo, 75% da concessão do total de servidores ativos do PCCETAI, ele reforça a exclusão desses outros 25% ativos estáveis, ou seja, já concluíram seu estágio probatório. Isso aí corresponde a cerca de quase 30 mil integrantes, ou 13,1% da categoria, em maio de 2026. Muito provavelmente nós não vamos atingir nesse primeiro momento, mas com o correr do tempo, nós vamos esbarrar nesse limite de 75%, e aí vamos ter um novo problema para resolver. Né? Em relação à CGU, esse também foi um ponto que vocês devem ter acompanhado, que chamou muita atenção, né? Ele define uma competência para a Controladoria Geral da União, que seria expedir orientações às unidades de controle interno, que são as auditorias internas, né, das instituições federais de ensino, para fiscalização e concessão do RSC, e avaliar os processos de concessão após procedimentos de gestão e supervisão adotados pelas respectivas instituições federais de ensino. Então, essa inserção do papel da CGU, nós consideramos que ela trouxe mudanças conceituais importantes. É o único dispositivo normativo relativo ao PCCETAI que traz diretamente, por escrito, a figura da CGU. Nesse sentido, a criação desse artigo ela também pode ser entendida como uma forma de assédio legal, né, que tem esse propósito de intimidade, constranger de maneira antecipada o trabalho das comissões, né, e a própria autonomia universitária. Ao longo do tempo, a gente viu a CGU exorbitando cada vez mais as funções constitucionais para as quais ela foi criada e avançando cada vez mais sobre a autonomia universitária, né? E esse é mais um passo nesse sentido, tá? Tanto que a gente brinca que quem dá a última palavra nas universidades e nos institutos federais não são os reitores, legitimamente eleitos pela comunidade universitária, mas sim as procuradorias e os órgãos de controle, né? Estes sim dão a última palavra na universidade. E essa aqui é mais uma demonstração de força, né, dos órgãos de controle. Em relação aos atos complementares, vocês já sabem que o Ministério da Educação ele vai poder editar os complementares, as portarias são exemplos dessa prerrogativa, e o decreto entra em vigor na data de sua publicação. De maneira geral, é esse o quadro que está colocado. Acho que a gente já pode partir para as perguntas, André. Sim, vamos partir para as perguntas. Chegaram algumas perguntas aqui no chat, no comentário.
Eu coloquei aqui no chat para você, e vou também estar lendo. Já chegaram até agora 15 perguntas, então podemos fazer um bloco de 5 perguntas, Vitor? Se eu Quero me perder nas aproveitar, perguntas, André. você me relembra, viu? Tá. Quero aproveitar, André, tentar alinhar aqui com o Victor. Eu sei que ele tem um limite de horário, né? Tem uma agenda, uma outra agenda. Se a gente não conseguir responder às 15, se a gente pode depois, ele transcreve para a gente encaminha e socializa aqui com a nossa base. Obrigada, Perfeito. Victor. De repente pode ser de 3 em 3, André. Fica mais fácil para ele responder e o que sobrar a gente manda depois para ele. Acho melhor assim. Então, Vitor, a primeira pergunta é da Cláudia Faria, se a pessoa atua como certificador do Enem, o fiscal de prova, ela pode incluir isso no RSC? A outra pergunta ou só pontua se for concurso elaborado pela própria instituição? Outra dúvida, a dúvida aqui do Alessandro Reis a minha dúvida é referente às atribuições de responsabilidade técnico-administrativa. Essa é a dúvida dele. Gostaria que você comentasse também um pouco. Outra pergunta, da Cláudia também. Como ficam as participações em conselho ainda vigentes, por exemplo, 2026 e 2027? Contra os 2 anos ou contra somente 1 ano? Outra pergunta aqui da Ana Alves. Ou seja, a declaração da minha chefia não é válida. Essas são as perguntas, depois a gente passa para mais perguntas. Pronto, deixa eu ver aqui se eu já exibo, que fica mais fácil para os colegas visualizarem. Dá para ver, André? Sim. Pronto. Esse que vocês estão vendo é o item 5 do anexo 1, tá, do decreto. O que é que ele traz? Atuação em atividades de organização, fiscalização, execução de exame de seleção vestibular ou concursos, né? A unidade de medida é por designação e cada designação vai valer 4,5 pontos. Está compreendido? Então, se o colega atuou como certificador do Enem ou fiscal de provas, ele vai poder incluir isso, mas ele vai precisar de uma portaria designando ele para essa função. A outra pergunta é da mesma pessoa, acho que é Cláudia, né? Ou só pontua se for concurso elaborado pela própria instituição. Não, concursos na área da administração pública, né? Não precisa ser da própria IFE, não. A do Alessandro, eu não sei bem se foi uma pergunta, André. Que ele tem. Como ficam as participações em conselho ainda vigente, por exemplo, 2026 2027, conta 2 anos ou conta somente 1 ano? Ou seja, não, essa é uma pergunta. Não, vai contar o tempo até você entrar com o pedido, tá? Então, essa participação como membro, ela está aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Um minutinho. Talvez a dúvida, Vitor, é porque a gente recebe a portaria pelo período da vigência da eleição. As pessoas são eleitas. Aí a portaria tem aquele prazo independente do tempo que a gente vai entrar, né? Sim, que algumas instituições é um mandato, algumas instituições são em 2 anos, outros 3, mas vai Exato. contar do tempo que você assumiu o mandato até o tempo que você entrou com o pedido. A unidade de medida, inclusive, é por ano ou fração acima de 6 meses. Então, se você tem 1 ano e 3 meses, você vai computar 1 ponto, tá? Porque você tem um ano. Então, você já computa 3 anos. Se você tiver 7 meses, você também computa 3 pontos, porque ou fração acima de 6 meses. Se você tem 1 ano e 7 meses, por exemplo, você vai computar 6 pontos. Você vai ter 1 ano e mais uma fração acima de 6 meses, ou seja, mais 3 pontos. 3 e 3, 6 pontos para esse item. Compreendido assim? Perfeito.
Em relação à declaração das chefias, tá? Essa é uma pergunta importante, porque como vocês viram lá, a declaração ela foi suprimida. Na portaria, a gente está tentando retomar novamente a possibilidade de que as chefias ou membros que integraram as equipes durante a realização de determinada atividade possam expedir, né, uma declaração assinada digitalmente, né, afirmando que esse servidor participou daquela atividade, integrou aquela atividade. Existe também a previsão que foi inserida no decreto final da comissão poder realizar diligências, né? Isso significa que a partir dessa declaração a comissão ela vai poder fazer uma investigação adicional, por exemplo, ela vai olhar lá se existem fotos, registros audiovisuais dessa atividade, né, que confirmem a participação do servidor. Então, nós estamos tentando resolver isso através das portarias, tá? Essa exclusão da declaração. Voltando aqui para as perguntas, Fito, da Cláudia também, e a participação sindical? Não é um documento editável pela IFE? Como será reconhecida as atividades como coordenador? Pronto, Outra pergunta é: várias atividades que já participei e não tem portaria ou outro documento oficial. Seria apenas a declaração da minha chefia. Tudo isso está fora. Ela complementou a sua pergunta lá em cima. A outra pergunta é: e se a chefia emitir portaria com efeito retroativo, isso valeria? A próxima pergunta da Cláudia também. Por exemplo, estou designada atualmente para a representação de colegiado do departamento e a chefia não emitiu a portaria. Estou solicitando a emissão com data retroativa a dezembro de 2025. Será válido? Outra pergunta da Cláudia também. Observação. A observação tem a prova documental através do relatório da eleição. Ou seja, ela só fez uma observação com a pergunta anterior dela. Aí a pergunta da Vera boa tarde, os dados pessoais dos servidores serão tarjados para disponibilização na página da instituição? Não é uma pergunta, ela só fez um comentário. Sim. Como será feito a proteção dos dados do servidor na divulgação do memorial para cumprir a LGPD? Pode responder, depois eu continuo. Posso, vamos começar de trás para frente. A LGPD ela define que os dados, quando eles se tornam públicos, né, dados sensíveis ou documentos preparatórios, eles precisam ser tornados restritos ou, em determinadas hipóteses, serem anonimizados. Isso significa que dados que contenham informações pessoais ou que possam levar ao reconhecimento de um servidor, né, dados que não são públicos, por exemplo, endereço, por exemplo, CPF, número de telefone, e-mail, que não e-mail oficial, para serem publicados, eles precisam serem anonimizados, tá? Então, é isso que define a LGPD. Em relação acho que um colega perguntou, a entidade sindical, perfeito. Esse era o outro que eu estava buscando aqui. Então, eu só coloco aqui para vocês. Aqui, ó. Exercício de mandato em entidade sindical representativa da categoria, por ano ou fração acima de 6 meses. Nós entendemos aqui o seguinte: apesar de ser um documento que não seja expedido pela própria instituição, não haveria como, né? E se existe no anexo, né, tá aí o critério, apresentei para vocês, o critério 7 do anexo 1, se existe a previsão para essa atividade e ela não pode ser editada, por óbvio, né, uma entidade sindical não é a administração central de uma universidade, um instituto federal,
a declaração ela precisaria ser expedida necessariamente pela entidade sindical. Tá? E aí valeria sim, porque não tem outra forma de comprovar que não é expedição pela própria entidade sindical, e há previsão disso já no anexo. Tá? Então, nesse caso, não vai ter problema. Uma questão importante aqui, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês verem. É que na nossa, vou aproveitar essa oportunidade, tá, André, para fazer uma explicação adicional. Na nossa minuta original, acho que todos vocês aqui lembram, nós tínhamos várias dimensões. Vocês estão vendo algumas delas aí. Vocês estão vendo o critério específico, né, que é o título do item. Vocês estão vendo a unidade de medida. Tá? Vocês estão vendo a pontuação. Mas nós tínhamos uma dimensão adicional que chamava descrição do item. Essa descrição do item, ela buscava tornar compreensível para o servidor pleiteante e para a comissão que faria a avaliação exatamente a que se referia aquele critério. Ou seja, ela trazia exemplos, ela esclarecia aquele critério, e na minuta, e no texto final do decreto, isso foi suprimido, essa dimensão de inscrição. Já há concordância do MEC, né, que na portaria nós estamos retomando agora essa descrição. Lá na descrição não está exemplos de aplicação desse item, alguns pontos que não ficaram claros em relação a esse item, eles vão ser melhor explicitados nesse campo de descrição, tá? E aí nós estamos tentando, além do próprio mandato sindical, né, aqueles colegas que foram coordenadores ou diretores ou presidente, dependendo da entidade sindical, também aqueles colegas que participaram, porventura, em conselhos fiscais, em grupos de trabalho formalmente instituídos no interior da entidade sindical. Por exemplo, GTs Carreiras são exemplos locais. Não sei se vocês têm aí também, André, os GTs LGBTQIA+, você tem os GTs aposentados, né? Então, nós estamos tentando, na descrição, fazer com que esses itens também sejam considerados. Nós estamos em reunião com o MEC desde o início, desde o final da semana passada, tá? De maneira remota, para tentar. Eles apresentaram uma proposta de portaria com as inscrições e nós apresentamos a nossa. E aí estamos nesse processo de costura, tá? Tentando encontrar um ponto comum entre esses dois documentos para que eles possam ser publicados. São documentos que não precisam mais passar pelo MGI, nós entendemos, o MEC também entende assim, né? Que eles podem ser expedidos diretamente, que são ato normativo, pelo Ministro da Educação, né? Então, nós estamos ainda nesse processo de construção. Hoje de manhã já tivemos uma reunião também com o MEC, tá? Em relação a isso aí. Vamos ver mais o que é que perguntaram aqui, André. Deixa eu ver se eu lembro. Pronto. Em relação à declaração, de fato, esses colegas que não tiveram oficializados vão ter muita dificuldade sem que as chefias possam emitir essa declaração. Existe, eu já vou responder logo duas perguntas de uma vez só, existe a possibilidade, ainda que seja uma excepcionalidade, de publicação de portarias com efeitos retroativos, tá? Elas são válidas apenas para reconhecer direitos ou benefícios, né, como promoções, gratificações, mas são casos que a gente chama de casos irregulares, né? Então, é algo que pode ser feito, né, mas que vai estar sujeito, novamente, ao escrutínio da Controladoria Geral da União, né, como vocês viram lá no decreto. Acho que é isso, André. Isso, vou fazer mais uma rodada. Chegaram mais perguntas, então vou fazer mais uma rodada de 5 perguntas e depois você... a gente encaminha, com a proposta da Gilmara,
A gente vai encaminhar para o Vitor, acho que não foram respondidas aqui nessa live, o Vitor vai estar fazendo um compilado, respondendo todas as perguntas, e nós vamos estar divulgando para vocês terem conhecimento. Até porque ele tem um horário também, que já está até avançado o horário já, né? Mas a gente faz mais 3 perguntas, Vitor, pode ser? Aí depois você responde outras, mas claramente divulga para toda a categoria. Servidor designado a atuar na comissão do RSC não pode ter sua carga horária diminuída no setor de trabalho, de acordo com a sua participação na comissão? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, na pontuação para pleito do RSC, os pontos acima do nível do IRSC atual já ficam para ser somado a um novo pedido? Outra pergunta aqui da Sandra. No caso de troca de cargo ao longo da carreira, a princípio, a comissão irá considerar apenas o segundo cargo e cada capacitação tenha sido feita durante o primeiro cargo e não poderá ser usada? A outra pergunta aqui para você estar respondendo, gostaria da Cátia Firmino, gostaria de saber como funcionaria essa rotatividade de limite de 75% no orçamento. Uma vez atingido, acabou qualquer nova solicitação, não importando a vacância de servidores ativos? Artigo 19 do decreto. Perfeito, então vamos começar de trás para frente, né? Esse livro está colocado e pelas falas do MEC, nem eles sabem como isso vai ser aplicado. Existe uma dúvida ainda se 75%, esse limitador, ele vai ser aplicado sobre o todo da categoria, né, ou vai ser computado por instituição especificamente, tá? O que existe é a previsão de que o MEC anualmente ele vai expedir relatórios, né, com esses dados. Nós não prevemos que, pelo menos para esse primeiro período agora de recém-implantação, esse limite já vai ser atingido, mas existe uma diferença substancial em aplicar esse 75%, esse limitador, ao todo da carreira e à instituição, porque as instituições elas têm realidades muito distintas entre si. Então, por exemplo, se você pega uma instituição recém-criada, ela só vai ter servidor em estágio probatório, né? E ela não vai ter nem aposentado, nem pensionista. Se você pega uma instituição mais antiga, esse quadro é diferente. Então, o número de servidores ativos ele vai variar bastante de acordo com a data de criação da instituição, com o tamanho dessa instituição, com a região onde ela está localizada. Então, isso aí também não está claro para a gente. A gente espera definir isso em portaria. Em relação, no caso da troca de cargo, né, o servidor que migra, faz concurso para outro cargo, a princípio, se essas comissões elas tiveram uma leitura muito estrita, muito rigorosa do que está colocado no decreto, muito provavelmente elas vão desconsiderar esse segundo cargo, né, porque ele fala no exercício do atual cargo. Na portaria, a gente está tentando inserir no exercício de todos os cargos que integram o PCCETAI. Ou seja, está tentando dar uma disfarçada, né, para que aqueles conhecimentos, habilidades e saberes desenvolvidos ao longo de toda a trajetória profissional do servidor, independente do cargo que ele tenha ocupado dentro do PCCETAI, possam ser considerados. A nossa expectativa é que a maioria das instituições, sim, reconheçam esses saberes e fazeres desenvolvidos ao longo da vida funcional do servidor, tá? Na pontuação para o pleito do RSC, os pontos acima do nível do RSC atual já ficam para ser somados a novo pedido. Isso, lembrando, o primeiro pedido é sempre do zero, tá? Independente do seu nível de escolaridade. O primeiro pedido sempre começa do zero. Mas os pedidos subsequentes já vão levar em consideração a pontuação que você já obteve, né? Ou seja, você já incorporou aquela pontuação ao seu acervo, ao seu patrimônio funcional.
Então, só seria necessária a obtenção da diferença até o próximo nível de RSC. Né? Então, a resposta é sim. Os servidores designados para atuar na comissão não podem ter sua carga horária diminuída no setor do trabalho. Apesar de não existir a previsão legal, nós consideramos que as instituições vão precisar fazer isso. Né? Porque, primeiro, se elas não fizerem, já que é uma atividade não remunerada, elas vão ter dificuldade de recrutamento de servidores. Segundo, sem que isso seja feito, essas comissões elas podem se demorarem muito, em especial nesse período inicial. E aí podem ultrapassar esse prazo de 120 dias e prejudicar, claro, sem a intenção de fazer, os servidores que vão passar a não mais receber o retroativo do período que ultrapassa o prazo de 120 dias. Então, na portaria, nós prevíamos originalmente, na portaria que a gente apresentou ao MEC, a liberação integral. E aí o que aconteceu? Os pró-reitores de gestão de pessoas, eles criticaram essa medida, porque eles disseram assim, olha, na minha pró-reitoria, nós temos pouquíssimos servidores, e é verdade. Eu entendo o que esses colegas pró-reitores colocaram. Se eu libero integralmente esse cara, as outras atividades da pró-reitoria de gestão de pessoas, elas vão ficar completamente comprometidas. Não tem como eu liberar esses caras. Vocês se lembram que o órgão de gestão de pessoas é uma das instâncias que vai designar membros, né? Não tem como eu não prejudicar as outras funções, as progressões precisam ocorrer, as capacitações, tudo aquilo que é de competência própria de uma pró-reitoria de gestão de pessoas. Então, qual foi o meu termo que a gente chegou? A gente pensou numa liberação integral. Liberação integral é 20 horas para os servidores que cumprem 40 horas semanais, né? E é isso que está se desenhando na portaria. Uma previsão, uma liberação parcial de 20 horas. Tá? Acho que eu respondi tudo, André. Sim, as 5 perguntas foram respondidas, mas chegou muitas perguntas aqui. Como nós temos o limite aqui da live, eu anotei todas as perguntas e comentários e depois vou estar passando para você, estar respondendo com mais cabe, e nós do Sintur vamos estar divulgando as perguntas juntamente com essa live e também o documento da CNSC, que está público em vários grupos, né? E a gente também vai estar divulgando esse documento para que todos possam ter acesso. Então, é isso. Agora eu gostaria que você fizesse a sua consideração finais para a gente estar podendo encerrar essa live. Com você, as considerações finais. Pessoal, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, né? A paciência de vocês por ter me escutado por todo esse tempo aqui. Eu sei que eu falo muito, né? Mas para mim foi uma oportunidade muito grande também de aprender um pouco mais com vocês. E vocês sabem, como sempre, eu estou aqui à disposição por que o Sintur precisar, né? Estou sempre às ordens, encontro um espaço aqui na minha agenda, encaixo sempre vocês aqui, tá? Valeu, Vitor. Muito obrigado pela participação. Foi muito boa a explanação do decreto, do ponto a ponto, e também a tirada de dúvidas, né? Que tem muitas dúvidas que parecem bobas, mas não é, que eles vão precisar entender muito bem esse decreto para estar implementando essa conquista que foi o RSC para toda a categoria. Então, muito obrigado por ter contado contigo. E a gente vai perturbar mais vezes aí, com certeza, porque ainda tem muitas dúvidas. Esse decreto é novo, né, para a nossa categoria, então vamos ter ainda muitas mais dúvidas aí, e a gente vai estar perturbando mesmo, chamando para fazer outras lives explicando melhor esse decreto do RSC. Vou passar a palavra agora para a Gilmar, também fazer as suas considerações finais. Vitor, primeiramente, muita gratidão, né, porque você sempre se coloca disponível para que a gente possa te sugar dos teus conhecimentos. Agradecer a sua dedicação sindical e política de estar na CNSC e dando o seu melhor. A gente sabe o quanto é sacrificante a vida sindical, e a CNSC, então, eu nem imagino. Vocês ficam no final de semana, à noite. É muito importante falar isso, porque a categoria precisa perceber o quanto vocês estão se esforçando para que a gente tenha nossos direitos garantidos. Então, mais uma dupla gratidão também por isso.
dizer como alinhada com o André, né? Isso aqui foi só a primeira live, a gente tem certeza que novas dúvidas vão surgir, inclusive durante a implantação. A própria comissão pode ter algumas dúvidas na construção do seu regimento, então a gente conta com você para nos apoiar e que a gente possa fazer o melhor trabalho possível para a categoria TAI e seguimos em luta. Afinal de contas, a greve acabou, mas a luta segue de pé. Então, obrigada. Contamos sempre com você, companheiro. Obrigado, Vitor. Até a próxima.